Desejo saudar a todos com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Peregrino Nogueira de Oliveira. Quero agradecer a oportunidade que o pastor Súliva Adeli Meduino, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Celebração Familiar, está me dando para que eu ocupe um espaço nesse canal do YouTube, canal que foi recentemente aberto. Já sou inscrito neste canal e estou crente que muitos irão se inscrever no mesmo e serem abençoados pela palavra de Deus, tudo que for divulgado em torno do engrandecimento do nome do Senhor e edificação daqueles que gostam de ouvir coisas maravilhosas advinda do trono de Deus. Nessa oportunidade quero ler um texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 9 ao 13, que nos diz da seguinte maneira: é por causa de anunciar as boas novas que estou sofrendo, até o ponto de estar acorrentado, como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está acorrentada. Por esta razão, suporto tudo por causa daqueles que foram escolhidos por Deus, e faço isso para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus e também a glória eterna. O que eu digo é verdade. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se continuarmos firmes junto com Ele, também com Ele reinaremos. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis a Ele, Ele continuará sendo fiel, por de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Meus queridos irmãos e amigos, nós estamos vivendo os tempos trabalhosos que o apóstolo Paulo falou que viria sobre a terra, e cada dia que passa, mais as coisas ficam difíceis, mas nós temos a palavra de Deus que nos orienta de que maneira devemos agir, qual é a nossa postura nos tempos trabalhosos em que nós estamos vivendo, tempos de lutas, de controvérsias, de incredulidade e também de despertamento, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela está promovendo um despertamento. Graças a Deus, principalmente aqui no nosso Brasil, o Evangelho está sendo divulgado de uma forma extensiva, graças a Deus, e muitos têm noção de que nós estamos vivendo os tempos em que a Bíblia Sagrada disse que viria sobre a face da terra antes do Senhor Jesus ir buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo, ele nos aconselha de que maneira devemos agir em meio a todas as turbulências, porque ele próprio estava passando por tribulações. Ele mesmo diz aqui na sua palavra que por causa de anunciar o Evangelho, ele estava acorrentado e sendo incompreendido, desprezado. Não obstante, ele diz que a palavra de Deus não estava acorrentada, ou seja, apesar de ele estar passando por lutas, apesar de ele estar passando por dificuldade, de estar acorrentado, estar preso, a palavra de Deus, ou seja, o compromisso, a responsabilidade que ele tem, que ele tinha e nós temos para com a palavra de Deus, para com o reino de Deus, permanece inabalável. O mundo pode estar em crise, mas o reino de Deus não está em crise. O reino de Deus é inabalável. Deus tem o controle de todas as coisas. E nós sabemos muito bem que na hora certa Deus dará um basta em tudo, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E o apóstolo Paulo nos deixa bem claro que apesar de estarmos passando por lutas,
mas o nosso compromisso para com Deus é inabalável. E ele diz que por esta razão suporta todas as coisas que lhe sobreveio. Para quê? Para poder abençoar, ajudar, auxiliar, se fazer presente no dia a dia, ao lado daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, daqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, mas que precisam ser alcançados. Ele tinha um propósito que era de abençoar as pessoas através da divulgação do Evangelho, mesmo que isso lhe trouxesse desconforto, descontentamento, angústia e tristeza. E o que eu acho interessante nesse texto, que após ele falar da sua responsabilidade, de seu compromisso para com o Evangelho de Cristo, ele revela aqui umas coisas interessantes que é preciso que nós prestemos atenção. Ele diz da seguinte maneira: o que eu digo é verdade, aqui a partir do versículo 11. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Esta é a esperança que está viva no nosso coração. Quando nós passamos para a eternidade, não é o fim de todas as coisas, mas o início de uma vida eterna com Deus. Se morrermos com Cristo, como ele diz aqui, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Número 2, se continuarmos firmes junto com ele, também com ele reinaremos. Essa promessa que o Senhor Jesus nos deixou, ele disse que vem sobre as nuvens e o seu galardão ele traz consigo para dar a cada um segundo as suas obras. Reinaremos com o Senhor, tão somente se faz necessário que permaneçamos firmes com ele. Diz ainda algo muito interessante, em número 3, se nós o negarmos, ele também nos negará. Isso aqui é muito perigoso. É necessário que nós permaneçamos firmes na fé, porque se vacilarmos e negarmos ao Senhor diante de todas as lutas, infelizmente, como está escrito a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 10, o versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, se negarmos ao Senhor, infelizmente, ele também nos negará. Prosseguindo, Paulo diz, se não formos fiéis, ele continuará sendo fiel. Por quê? Pois ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, o fiel e verdadeiro. O nosso Jesus, o nosso Deus é fiel. Por mais que nós venhamos sermos infiéis, ele permanece fiel. Então nós precisamos, como diz a palavra do Senhor, Jesus e Mateus registrou, que nós devemos ser como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha e veio o vento, a impetuosidade da força do mar e bateram fortemente contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava firmada na rocha. Mas aquele que edificou sua casa sobre a areia sofreu uma decepção, porque bateu o vento, a força do mar, e derrubou a casa porque estava sobre a areia. Firmemos os nossos pés, a nossa fé, as nossas convicções na palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, como diz no Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.